Eu queria lembrar, Asmar, que hoje, exatamente hoje, faz 60 dias que o professor Vitor Pereira pisou pela primeira vez na Gávea. Exatamente hoje, faz 60 dias. E ele não teve 60 dias preparando a orquestra. Mas eu não estou dizendo que ele é o Guardiola em forma, eu só estou dizendo o tempo. O professor Dorival Júnior ficou no Flamengo 170 dias. 170 dias. E após esse período, exatamente no dia 25 de novembro, houve o anúncio oficial que o contrato não seria renovado. O Dorival, magoado pelo fato de sabendo que tiveram contato com o Vitor Pereira antes desse momento, mas não importa. O dia oficial é dia 25 de novembro. Tá certo? O Dorival foi embora. Então, muitas explicações foram dadas. Uma delas, a brilhante diretoria do Flamengo entendeu que o professor Dorival Júnior não tinha mais nada para extrair ou não tinha mais nada para oferecer para nós, o Flamengo, para o Flamengo. Não tinha mais nada. Muita gente concordou com isso, alguns têm razão, outros não, eu não discuto isso. Mas esse foi o motivo principal, porque o Dorival não tinha mais nada. Então o grau de tolerância terminou ali. Qual será o grau de tolerância da diretoria do Flamengo para o professor Vitor Pereira? Os mesmos 170 dias? O primeiro semestre? Não. Daqui 24 horas, um abraço. Eu não sei o que faz a diretoria do Flamengo, mas tem que ter um período de tolerância. Né? Não, mas o ideal, agora a gente vai agir igual os grandes clubes europeus. Final de temporada, até 31 de dezembro, aconteça o que acontecer. Tudo bem, mas tem que deixar isso muito claro, não é o que aconteceu. E para fechar, eu queria falar do Del Valle. O Del Valle não é um timinho, eu digo de grana, de fundo de quintal. O dono do Del Valle tem inúmeras franquias internacionais, é um dos homens mais ricos de lá. Pronto. Não, calma. Agora o Del Valle é uma potência. Eu não falei que é potência. Atenção, eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você. Azar de quem é o dono. Deixa eu explicar. Eu sei. Mas não tem um jogador do Flamengo ganha mais que o Del Valle inteiro junto. Põe para fora. Um jogador. Isso. Bota o salário do Arrascaeta. Pronto. Perdeu o pênalti. Põe para fora. Não dá a folha salarial do Del Valle. É bom. Eu vou te dizer a folha. Eu vou te dizer o valor. O elenco todo do Del Valle vale 20 milhões de euros. O elenco todo do Flamengo vale 160 milhões de euros. Pronto. 8 vezes mais. Deixa eu acabar de concluir. Então, acabar de falar isso para você. Só estou tirando informação. Então, em termos de futebol, é uma enorme diferença. O técnico tem 17 anos, só foi adjunto. Tá certo? Contra o professor experiente internacional trazido pelo Flamengo, Vitor Pereira. Tá certo? Então tem enormes diferenças. O estádio lá tem 12 mil lugares, o estádio do Flamengo tem 80 mil, tudo o Flamengo é maior. História, tudo o Flamengo é maior. Mas só estou dizendo que grana e organização não é de fundo de quintal. O cara tem 10 shoppings no Equador, é um dos maiores construtores da região e de países vizinhos. O cara tem grana e está lá há mais de 10 anos. Então, eu só estou falando isso, porque também foi dito aqui no programa pelo Flávio, por vocês, por todos vocês, que eles têm uma filosofia de trabalho. E é isso. 11 dias... Mas tem filosofia de trabalho, Vanderlei, mas não pode. O Flamengo não pode perder esse Independente Del Valle. A diferença do valor do elenco já diz que não pode. Olha a comparação que a nossa produção botou aqui. Por mês, Fausto Favara, o Independente Del Valle, ele gasta pouco menos de 700 mil reais com os seus atletas. Por mês. Mas também não dá pra ter esse discurso. Nossa, é um time rico, é do cara mais rico do Equador. O cara mais rico do Equador deve estar botando dinheiro lá. Não é time de fundo de quintal, é isso que eu tô falando. Mas é fundo de quintal se você for comparar com o Flamengo. Pô, 700 mil reais, uma diferença muito grande. Olha isso, Independente Del Valle, ele gasta pouco menos de 700 mil reais com os seus atletas. A gente está falando de um orçamento que não passa de 8 milhões de reais por temporada. Isso. Sabe quanto o Gabigol ganha por mês? 1 milhão e 600 mil reais. O Gabigol sozinho, ele ganha mais do que o dobro do que o time do Independente Del Valle inteiro. Ontem levaram isso pra casa de prêmio. Mas, Pipeno, Osmar,
Primeiro, parabéns ao Vanderlei Nogueira, que é um brilhante psicólogo que fez o Pilhado desabafar, né? Ele conseguiu arrancar o desabafo do Pilhado. Segundo, eu concordo plenamente. Primeiro, parabéns à cidade do Rio de Janeiro, 458 anos, uma das cidades mais lindas do mundo, não é do Brasil, não, uma das cidades mais lindas do mundo. Eu concordo plenamente com o que o Pilhado está falando, porque quando o São Paulo foi derrotado pelo Del Valle, a crítica em cima do São Paulo foi pesadíssima, foi gigante. A tiração de sarro para cima do São Paulo Futebol Clube, e merecidamente, foi gigantesca. Porque o São Paulo é um clube tricampeão do mundo, o São Paulo é um clube que conquistou inúmeros campeonatos brasileiros, mas hoje não vive um momento, mas que não passa nem perto do Flamengo. E o Flamengo conseguiu perder uma final para o Del Valle, que é um time limitadíssimo, um time normal, um time com recursos pequenos, né? O Flamengo perdeu essa força no segundo tempo, o que me causou estranheza, porque o Flamengo não estava na altitude, não tem a justificativa da altitude para se cansar tanto, né? Para os caras não aguentarem fisicamente. Me preocupa sim a situação do Flamengo, me preocupa muito a situação do Flamengo. Eu acho que está existindo um desgaste muito grande. O Vanderlei citou o Dorival Júnior, o tempo que o Dorival chegou... 170 dias. 170 dias. E ele pegou terra arrasada no Flamengo. Ele pegou um trabalho que estava sendo muito mal feito no time do Flamengo, com problemas internos, com problema dentro, externos, com problema dentro de campo, e ele conseguiu, do jeito dele. Se é um cara que faz a gente ver um futebol vistoso ou não, é outra conversa. Do jeito dele, ele conseguiu levar o Flamengo a duas grandes conquistas. A Copa do Brasil e a Libertadores da América. Por merecimento, esses campeonatos desse início de temporada seriam do Dorival Júnior, que são os dois torneios que ele conquistou, aliás, os três, porque o Mundial só foi através da Libertadores da América. Os 3 títulos que o Flamengo disputou nesse início de ano aqui, por merecimento do Dorival Júnior, seriam deles. Aí depois você pode fazer um outro tipo de análise. Aí a diretoria poderia, de repente, falar assim, poxa, ele chegou e não conquistou e não deu resultado, não conseguimos explorar mais do que a gente imaginava que poderia ser explorado com relação ao Dorival Júnior, mas não tem cabimento. E eu tô muito tranquilo em falar a respeito disso, porque antes desses títulos aí, eu fui totalmente contrário ao que aconteceu com o Dorival Júnior, assim como aconteceu com o Rogério Ceni. Não tem cabimento hoje a gente aceitar no futebol, se a gente não aceita troca de treinadores, se a gente luta para não ter queda de treinadores, como é que, Pilhado, a gente vai aceitar os treinadores sendo trocados, conquistando títulos? É o fim do mundo isso. Então existiu sim um erro de planejamento da diretoria do Flamengo. É bom os caras se posicionarem, porque eu não tô vendo o Landim falar, eu não tô vendo o Braz falar. Não adianta chegar no vestiário e cantar. Eu lamento de verdade pela torcida do Flamengo, mas também não é terra arrasada, não. Ele lamenta. É muita cara de pau. Vanderlei Nogueira, eu acho isso lamentável. Bruno, lamentável, sabe por quê? Você viu do fundo do Sabe por quê? Eu lamento. Você sabe por que eu acho? Não, mas você sabe o que eu acho lamentável? O seu divã tá indo bem, mas agora você saiu correndo. Não tá funcionando. É óbvio que eu lamento. Você acha que eu sou um dos caras aqui que eu torço pra qualquer brasileiro que esteja disputando com qualquer estrangeiro? Torço mesmo. Eu também. Bruno, torço ou não torço? O Bruninho também. Meu amigo, eu era conhecido como Pacheco aqui, ó. Eu sempre torci. Eu acho que o Flamengo vai ter que tomar uma atitude, Pilhado, o mais rápido possível. Se você perguntar pra mim assim, eu jamais torço por queda de pessoas, mas ali eu acho que já deu o que tinha que dar em pouco tempo. Não vai dar nada, não vai extrair nada. Daqui a um tempo vocês podem tirar essa minha fala aqui e mandar eu calar a boca, mas não é isso. Eu acho que é muito difícil extrair alguma coisa. Eu acho que a pergunta, agora, sério, por incrível que pareça, é sério que eu vou falar. Eu acho que a diretoria do Flamengo, que considerou o trabalho do Dorival Júnior como ter chegado ao limite... Olha, ele não tem mais nada para dar. Foi bom, foi uma contratação interina, nós fizemos até o final do ano e não renovamos o contrato. Esse foi o cenário. Mas só não renovou porque entendeu que ele não... Tudo bem, ele foi um bombeiro naquele momento, resolveu, mas a partir de agora a gente precisa... Mas que bombeiro, hein? Não, então, a partir de agora, imagino, a diretoria do Flamengo pensou, agora nós precisamos de um... Bombeiro top VIP, 15 estrelas. Então, obrigado, até logo, vamos trazer um bombeiro especial. Pronto. E aí erraram. Não.
contrataram o Vitor Pereira. Deixa eu só falar. Contrataram o Vitor Pereira. A diretoria do Flamengo, agora, essa é a pergunta. Chegou à conclusão que o professor Vitor Pereira, também a exemplo do Dorival, chegou no limite? Não. A gente é diferente do Dorival, a gente sente que ele tem muito mais para dar e que é só uma questão de tempo, o time vai embalar. Deixa o Vitor Pereira. Se chegou à conclusão que não vai sair disso, tem que trocar. Eu acho que a diretoria do Flamengo, eu faço críticas sempre à cartolagem e também do Flamengo, uma coisa é ter recursos, outra é comportamento. Eu queria só entender se essa diretoria ela está com um pipinaço nas mãos. Porque o que ela vai fazer agora? Ela sempre se enrola, né? Foi assim com o Paulo Souza também. Exatamente. Então, o que ela vai fazer agora? Ela precisa saber. Não, olha, atenção, ele vai ficar. E deixa o Asmar ter um pipoco, quem não quer, tudo bem. Ou então, olha, estamos avaliando. Ou existir a humildade, que o próprio Pilhado falou aqui, que dificilmente vai existir, a humildade de reconhecer que errou e trocar imediatamente. Eu não acho, só para deixar claro e concluir a minha fala, Pilhado, eu não acho que o Flamengo não vai brigar por títulos, vai continuar brigando por Libertadores da América, por Campeonato Brasileiro, por Copa do Brasil. Só que aquele futebol que talvez eles queriam extrair do Dorival Júnior, do time, eu não tô vendo desde a era Jorge Jesus. Então, aonde vai encontrar esse cara que vai fazer o Flamengo ter aquele futebol de encher os olhos? Eu não sei. Sendo justo, só o Renato Gaúcho. Em determinados momentos. Conseguiu fazer o Flamengo jogar muito bem em um determinado momento. Em determinado momento. Exato, mas também não durou tanto. Sim. Mas não... O Dorival também. Dorival também, em alguns momentos. Um período muito Só que bom. assim, e outra, o tempo do Jorge Jesus foi curto. Se a gente levar em conta, também foi curto, porque ele passou um perrengue e depois o time começou a jogar bonito. Então não adianta você achar que todo mundo vai fazer o time jogar bonito. O Flamengo está conquistando títulos. Títulos é fundamental. Óbvio que o futebol bonito, ele seria maravilhoso, mas títulos é fundamental. Esse time continua forte, esse time continua campeão, esse time continua com os melhores jogadores do mercado e esse time tem que entrar no trilho de novo. Eu queria dividir a tela com o Vanderlei Nogueira, né? Eu queria. Vamos lá. Eu queria ver a carinha dele. Quando eu passar pra ele uma informação que ele falou do Independente Del Valle, nossa, não é time de fundo de quintal, o homem mais rico do Equador, comprou o time. Sabe, Vanderlei Nogueira, qual time que teve uma folha salarial igual à do Independente Del Valle na temporada passada? Sendo justo aqui, de acordo com o levantamento do Rafael Reis, do UOL. Eu queria te perguntar, você tem ideia de qual time que teve? Esse é um time pequeno. 700 mil reais por mês de salário. O Botafogo de São Paulo, Vanderlei Nogueira. O Botafogo de São Paulo, na Série C, como dirigente, o Pelaipe. Ele teve uma folha salarial de 700 mil reais de salário. Aí você fala que o Independente Del Valle, nossa, não dá pra defender. O Flamengo não pode perder pro Independente Del Valle. Eu só queria... Agora é minha vez. Eu só queria dizer que a moeda no Equador é o dólar. Esse é o primeiro esclarecimento que eu queria dar. Eu queria concluir. Aí nada. Segundo lugar, esse número não está correto. Então, olha aí, ó. Esse número... Tá questionando aí. Não estou questionando, estou dando a informação. Esse número não está correto. É só você pegar o elenco Sornosa... ainda bem que eu dei os créditos. Não. Você deixa eu concluir. É só você pegar o elenco Sornosa e outros jogadores, vai perceber que eles devem receber um pouquinho mais que isso. Então, é isso que eu queria dizer. Mas esse não é o problema. Nós sabemos que há uma diferença, cada um no seu quadrado. Nós estamos falando do Equador, aqui é o poderoso futebol brasileiro, na verdade. É isso que eu falo, poderoso não pode futebol perder. brasileiro. Ei, Flamengo, vim aqui só para te ver. Poderoso mesmo, Vanderlei. Claro Comparado, Flamengo comparar com o Del Valle. Vocês estão de brincadeira, né, gente? Palmeiras comparar com o Del Valle. São Paulo comparar com o Del Valle. Vocês estão de brincadeira, gente. A folha salarial do Flamengo é de 36 milhões de reais por mês. Poderoso futebol brasileiro tem tomado trombadas. A gente sabe disso. E cada vez que isso acontece, é uma punhalada. É uma punhalada, porque, poxa vida, como diria Nilson César, 1, 2, 3, 4, 5 títulos, pentacampeão. Toma pancada de países, digamos, no futebol inexpressivos ou muito pequenos.
Quando você enfrenta uma dificuldade para enfrentar um time uruguaio, por exemplo, uma população do tamanho da zona leste da cidade de São Paulo, você já fica chocado. Está aqui o Piperno, que acompanha o futebol do continente, o Bruno, sabem perfeitamente, porque é difícil entender, né, que um país com 220 milhões de habitantes enfrente dificuldade com o pequenino futebol do Equador. Então, eu compreendo esse desabafo, esse inconformismo. Que me deixa puto também. Esse negócio não tem bobo no futebol. Tem bobo em qualquer lugar, tem bobo em qualquer área. Pô, aí um time que tem uma folha salarial de 36 milhões de reais, a gente tem que achar normal. Então, não é... Mas será que não está pagando muito? Essa é a pergunta. Pode estar. Tá jogando dinheiro fora. Então questiona isso. Então que se cobre a diretoria. Eu cobro todo dia. É isso. Mas 36 milhões de reais pra passar vexame atrás de vexame, mas é o que eu falo também. Ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Sim. Tem que lembrar isso. Mas tem que lembrar. toda hora, assim, quem ganha dos outros aqui são Flamengo e Palmeiras. O resto apanha toda hora de equatoriano, paraguaio, peruano. Não é bem assim, né, Bruno? Se a gente forçar um pouquinho, a gente ganha. Não, ganha. Quem não tá forçando. Ganha, mas perde também. Perde bastante. Faz também. parte da vida. Assim, o Flamengo e o Palmeiras realmente estão ganhando muitos títulos nos últimos anos. Isso é indiscutível, são fatos. Eu cito aqui, eu já falei, quase todo o programa. O vice-campeão brasileiro do ano passado caiu na Sul-Americana pro Melgar do Peru. O terceiro colocado do brasileiro no ano passado caiu na pré-Libertadores pro Olímpia. Esse inconformismo o Barcelona de Guayaquil tirou o Fluminense, tirou o Santos há 2 anos. É que ajuda o futebol brasileiro a tomar trombadas. Isso acabou de dizer, esse inconformismo, não aceitar. Imagina, nós perdemos. É absurdo a gente perder. Não reconhece que faz coisa errada. Mas olha a folha salarial. Sim, mas será que não está pagando 2 milhões e não sei quanto para um jogador que tem o mesmo nível alguns lá do Del Valle, que recebe, faz de conta, uma cesta básica? Pô, então, não é os caras que são... Será que não sabemos cobrar os caras que estão ganhando isso? É aquilo que existe... E paga mais do que deve também. Aquilo que existe em alguns países. Não é falta de dinheiro. É dinheiro mal gasto. O rapazinho técnico do Del Valle tem 37 anos, começando a carreira agora. O Abel Ferreira, quando chegou aqui, o Flávio Prado falou um negócio que ele tem razão, que todos os portugueses que vieram para cá, nenhum deles era de primeiro escalão lá. O Abel não era nem de quinto, que está começando a carreira. Aí chega um novato aqui de 41 anos, coloca todo mundo no bolso. Então, isso, em vez de gerar críticas ou elogios ao comportamento dele, tinha que inicialmente provocar uma reflexão aqui. Como é que isso é possível? Então, o Del Valle, que é uma espécie de São Caetano lá do Equador, é um clube pequeno na região metropolitana lá de Quito, um clube que não tem torcida. É por isso que eu associo muito aquele início de projeto São Caetano de 20 anos atrás. Ele, de algum tempo para cá, de 2019 para cá, ele derrotou em final o time de maior torcida do Brasil. Ele eliminou numa semifinal de Sul-Americana a segunda maior torcida do Brasil. E ele derrotou numa outra final de Sul-Americana a terceira maior torcida do Brasil. Então, pera lá. O que é anormal nisso? O Del Valle ganhar ou essa turma que está jogando dinheiro pelo ralo perder e continuar achando que, isso foi uma exceção, né, um aborto aí do futebol? Não. Quer dizer, está virando regra, e o fato de estar virando regra é a parte muito mais preocupante. A gente está perdendo para os Del Valles e, em vez de procurar entender a razão dessas derrotas, fazer a anatomia da derrota, a gente está achando que foi uma anormalidade, porque o técnico é ruim, porque o jogador perdeu. Não, mas você citou... Eles ganharam os 2 jogos do Grêmio, jogando um no Paraguai, em Campo Neutro, outro em Porto Alegre. Você citou o Abel. E não tem nada demais no time deles. Você citou destacando o Abel Ferreira, né? Que ele veio aqui e colocou todo mundo no bolso, não é verdade? E aí, a maioria, e nós incluídos, claro, com as exceções de praxe, resolvemos bater nos técnicos brasileiros, a falta de preparação, a falta de bom trabalho, trabalhos modernos, trabalhos eficientes e tal, e esquecemos, com as devidas exceções, de criticar os jogadores. Porque esse é um dos grandes, não é só um problema, mas esse é um dos grandes problemas. Claro. Porque o tempo passou e a gente fica, eu brinco com o Nilson, 1, 2, 3, 4, 5 penta, e a gente acha que nós somos o máximo. Não é. Alguns jogadores do Flamengo, que são bons jogadores, eles encontram jogadores
se não iguais, mas bem próximos, em outras equipes do continente, que são os nossos adversários diretos. Né? Então, o Bruno é um estudioso, o Piperno também. Daqueles jogadores do Del Valle, quais vocês destacariam que poderiam ser úteis, eu estou colocando bem numa coisa bem básica, poderiam ser úteis no poderoso futebol brasileiro? O Sornosa já jogou aqui. Jogou em 2 times. Jogou aqui, não jogou nada e foi embora. Então, tem isso também. Aí ele ganha título em cima do Flamengo e do São Paulo. Mas se você olhar, eu acho o Sornosa um jogador bem comum. Mas se você olhar na maioria, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Rafael Veiga, na posição deles, são muito melhores. Acho que sim. Fora isso, você já começa a pensar, quem mais? Fora esses 3 aí, você já começa. E será que tem tantos muito melhores? Não, acho que tem os 3. Nível. O resto ele é do nível dos outros aí. Ele joga aqui. É porque não tem muito jogador da posição, né? Ele disputaria a posição do São Paulo. Sim, poderia ser titular. Provavelmente seria titular do São Paulo. Como foi titular do Corinthians um tempo? Como foi titular do Fluminense? Os caras têm um volante de 41 anos, que é um jogador que não tem mobilidade. Ele joga por conta de um esquema tático estabelecido há muito tempo, em que ele praticamente funciona como um quarterback do time. Sim. É o único volante quarterback que eu conheço do mundo. A bola passa por ele, toca ali, toca aqui, mas não tem mobilidade. E os times brasileiros não conseguem ganhar de um time com um jogador com essa Eu acho o Del Valle um time muito comum, assim, no campo. Você olha o time dele jogando. Uma coisa que eu falei muito ontem na transmissão, é um time que não tinha velocidade para contra-atacar. Eles não criaram nada. Nada no jogo inteiro. O Flamengo atacando, óbvio, estava em casa, precisava ganhar o jogo. O Del Valle tinha um contra-ataque, tinha espaço. Não tinha velocidade. Assim, não saiu contra-ataque porque não tinha velocidade. Então, eles têm várias deficiências no time. Não é um time... É um time que tem hoje uma boa organização e tem um bom poder de investimento no Equador. E realmente, se comparar com o poder de investimento dos clubes brasileiros, está bem abaixo. Brunão, eu só vou chamar um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala. Mas só de ser minimamente organizado, ele já dificulta para a maior parte dos clubes brasileiros, ganha muitas vezes, perde, ele já perdeu do próprio Flamengo, uma Recopa, ele já foi eliminado pelo Bragantino de uma Sul-Americana, no ano que o Bragantino foi vice-campeão, mas ele dificulta para os outros, né? Flamengo e Palmeiras realmente nos últimos anos ficaram num patamar acima, mas num mau momento do Flamengo, que é o atual, ele equilibra e até ganha, ele ganhou um jogo e perdeu outro. Então o Flamengo, provavelmente ganharia do Del Valle. O Flamengo do Domi, 5-0 e 4-0. O Palmeiras pegou eles numa Libertadores em 21, ganhou os 2 jogos. Mas num momento de instabilidade dos dois, até esses dois acabam se enrolando com um time organizadinho. Um outro time que não é organizadinho, Libertad do Paraguai. Quanto jogo duro esse time já não fez com o time brasileiro? Quase sempre. A galera do chat tá pedindo pra eu tomar mais Del Valle de maracujá. Eu vou tomar. Importante. Eu tomo. É bom. Você já tá mais calmo, né? Eu preciso me acalmar, né?